Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos agora falar sobre aquele texto que eu falei na aula passada, o Estatuto do Idoso, que em 2003, ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos, foi aprovado o Estatuto do Idoso. E aí, antes de falar o texto propriamente dito, eu vou falar sobre como se faz o Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso é uma lei e, por ser lei, tem que ter artigos, parágrafos, incisos. Então, vamos ver o que é isso, né, dentro desse texto. Vamos ver, começar pelo artigo. O que é um artigo de lei? Né? Porque o Estatuto de Idoso é um artigo de lei. Para que serve? O artigo trata de uma divisão organizada de um texto, servindo para que se encontre uma informação dentro da lei. Os artigos são numerados com o uso de numerais ordinários do primeiro e tantos quantos necessários forem numericamente. Então, eles são numerados com numerais ordinários. Para que possa se fazer entender toda a lei, precisa de, no mínimo, um artigo para ser sancionado. Dentro da escrita legal, os artigos são separados por números. Na maioria das vezes, as leis possuem muitos artigos por serem abrangentes, que é o caso do artigo do Estatuto do Idoso, que tem muitos artigos. A abreviação do artigo em texto legal é art. Ponto. Exemplo do artigo. Aí tem aqui o artigo, art, ponto, e o numeral ordinal primeiro. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60. Então, é disso que nós vamos tratar, sobre os direitos assegurados aos idosos. Aí tem aqui dois exemplos, que já está dentro do artigo, que depois vocês vão lerem com calma. O artigo 1º, art. Primeiro. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º, art. 2º, numeral ordinal. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, o que ele quer tratar aqui é que o idoso ele precisa ter uma saúde física e mental saudável, né? Mas para ele ter uma saúde física e mental saudável, ele precisa de cuidados médicos, né? E seu aperfeiçoamento moral. Então, as pessoas têm que respeitar os idosos, não ficar maltratando, xingando, né? Intelectual, ele tem que ter direito a ter uma cultura, tipo, ler livros, ir a cinemas, museus, assistir uma peça de teatro. Espiritual, ele tem que ter liberdade de escolher a sua própria religião, né? Ele pode ser um cristão, um católico, um espírita, ele vai ter que ter essa liberdade. E condições de liberdade e dignidade. Então, de tudo isso aí, vai trazer ao idoso a sua dignidade. Voltando aqui, como também se faz um estatuto, né? Tem o parágrafo, que é a subdivisão de um artigo. Se houver apenas um, o enunciado é parágrafo único. Se houver mais de um, são indicados pelo símbolo, esse símbolo aqui, dois S um em cima do outro, seguido de um número ordinal até o nono e de um número cardinal a partir de 10. Aí tem um exemplo, que o símbolo do parágrafo, o primeiro, ordinal, a garantia da prioridade compreende. Aí depois tem os incisos. O que seria o inciso? O inciso, ele sempre inicia com um algarismo romano e quando vai iniciar o inciso, a letra tem que ser minúscula. Então tem aqui. O inciso é um desdobramento do parágrafo e costuma elencar exemplos de hipóteses em que a regra é aplicável. São indicados por algarismos romanos e iniciados com letras minúsculas, como eu falei para vocês. O algarismo romano e a letra minúscula. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço da população. Aí agora vamos fazer a pergunta: quem é idoso? Idoso é toda pessoa que tem 60 ou mais de 60. Esse é considerado idoso. As garantias, né?
todo idoso tem direito, tem garantias, como preferencial. Você vai num banco, num mercado, no ônibus, ele tem o assento preferencial. Então, essas são as garantias deles. Aposentadoria, né? Isso tudo são garantias referentes aos idosos. Preferência da preferência. O idoso de 60 anos, ele é idoso porque tem 60 anos, e de 80 é idoso também, porque tem mais de 60. E se por acaso estiver numa fila, né, quem vai ser chamado primeiro vai ser de 80. A preferência vai ser por mais velho, apesar de os 60 também ser idoso. Então é a preferência da preferência. Direitos fundamentais. Os direitos fundamentais dos idosos, como eu falei, né, ele tem direito a participar de tudo, né? Ele tem direito à sua saúde, à sua dignidade, ele tem direito ao lazer, à educação, à cultura. São direitos fundamentais, sua aposentadoria, seu dinheirinho, são direitos fundamentais do idoso. Educação, cultura e lazer. 50% dos ingressos de cinemas, museus, teatros, é destinado aos idosos. Então, eles têm a prioridade de pagar só 50% desses ingressos. Concurso público. O concurso público, se tiver 2 candidatos e for empate, né, nas notas, vai dar preferência mais ao idoso. O idoso vai entrar primeiro ao cargo que ele passou. No Enem, mesma coisa. Se ele fizer uma prova do Enem, se ele empatar com um candidato, a preferência vai ser do idoso. Medidas de proteção. Todo idoso tem direito a ter uma proteção. Então, por exemplo, o idoso não tem não tem nada. E o que vai acontecer? O governo é que vai apoiar esse idoso. Então, ele vai dar uma proteção a esse idoso e à família desse idoso. Entidade de atendimento, aí vai ser governamental, porque o governo é que participa disso. O governo é que dá esses recursos para os idosos. Finalidade para que o texto foi criado, né? O texto foi criado com a intenção de instruir as pessoas, né, a saber os direitos das pessoas que têm 60 ou mais de 60. Então, as pessoas, para poder saber os direitos dos idosos, ela vai ter que ler o estatuto. Então, essa foi a finalidade que o texto foi criado. Porque senão as pessoas não conhecendo, as pessoas não podem seguir essa regra, né? Então, tem que ter o estatuto do idoso. Ele é destinado a toda a sociedade, para poder saber quais são as leis que o idoso tem, né? E ele é oficialmente publicado no site do governo federal. Né? Então, esse aqui é o nosso texto, né? Que vocês vão ler em casa. Já estão em casa, né? Que vocês vão ler. E depois vocês vão fazer a interpretação da página 51, 52, 53, 54. E aí, a aula termina aqui. Eu me despeço com até breve.